O Oeiras Digital foi falar com Fernando Trigo. Nascido em Angola, veio para Lisboa muito novo e acabou por escolher Oeiras para viver. Hoje é presidente de uma empresa, mas tem uma vasta carreira enquanto jornalista. Fomos ao seu encontro no Hotel Vila Galé, Palácio dos Arcos, para saber a sua opinião sobre o estado da comunicação social na atualidade. Como é que um homem de Malange acaba por vir parar a Oeiras? Estes são os acasos da vida, não é? Tendo regressado, vindo para Portugal em 1975, fui para Trás-os-Montes e depois, no ano seguinte, tinha 17 anos, vim para Lisboa sozinho, pedir emprego e acabei por me empregar e formar-me à noite, na minha área de jornalismo, uma vez que já em Angola escrevia e fazia coisas nos jornais. E, portanto, basicamente foi trabalhar durante o dia e estudar à noite. Quando me casei, acabei por ir para Linda a Velha e é por isso que me tornei cidadão de Oeiras, não é? Basicamente, por isso. Voltei a Angola em situação profissional, digamos, nos tempos em que se faziam visitas às situações de guerra, onde estive em vários sítios do mundo. Também viajei em situação de guerra para Angola de forma clandestina. E, portanto, de facto regressei a Angola, mas não à Angola oficial, à Angola que combatia pelas guerrilhas, e, portanto, estive lá. Não é? E tendo em conta a sua vasta carreira no jornalismo, quantos anos foram de carreira, mais ou menos? Aqui em Portugal, 27 anos. E esses 27 anos de carreira, por todos os momentos em que passou, tanto nacional como internacionalmente, como é que vê, no geral, o estado da comunicação social em Portugal? Eu tenho uma opinião negativa, embora, digamos, os tempos mudaram e, digamos, as circunstâncias e as realidades do mundo também mudaram, e os novos meios de comunicação social também surgiram. De qualquer maneira, e vivemos esse tempo de simplismo e de facilidade e de superficialidade que a comunicação social trata. Não sei se é isso que as pessoas querem, enfim, mas aparentemente o instantâneo está-se a impor. E o instantâneo é o contrário da profundidade e da reflexão. Portanto, é natural que eu, que venho dos outros tempos, tenha uma opinião negativa, digamos, sobre a comunicação social, porquanto ela não permite hoje explicar, aprofundar, enquadrar os acontecimentos de forma histórica e até ideológica e filosófica, para que as pessoas consigam depois, a partir daí, fazer uma inferência correta sobre o que se está a passar. E é por isso que estes tempos de facilidade estão a transportar-nos a conflitos numa série de partes do mundo, com alguma barbárie que vai ocorrendo, porque as pessoas não têm a noção da história, nem têm parâmetros para se enquadrar, e, portanto, há toda uma população que vai surgindo que julga que, digamos, os frangos e as galinhas vêm do Pingo Doce, não é? Ou do continente, e, portanto, não nascem no campo, e, portanto, há toda uma superficialidade na informação que é enganadora, porque julga que tudo é novo, quando nada é novo, tudo se repete, e, portanto, a história diz-nos isso, e, portanto, vivemos um tempo assim, e, digamos, tem esta inquietação que é negativa. Vá lá. Isto é, a nossa comunicação social, os nossos jornais têm fraca leitura, as tiragens são fraquíssimas, porquanto elas não têm hoje dimensão informativa. Nós vivemos um espaço de língua portuguesa na globalização do mundo e não temos notícias de Timor, nem de Angola, nem de Moçambique, nem de Cabo Verde, nem de Guiné. Não há correspondentes portugueses em lado algum, não há secções na nossa imprensa que tratem dessa matéria, quando o nosso mundo é esse, independentemente da Europa. O que é que temos hoje da Europa? Noticiário de Bruxelas ou o que se passa na Ucrânia, mas nenhum assunto importante é tratado sobre as questões europeias. Portanto, tenho esta inquietação negativa. Não é? A internet é um belíssimo instrumento do conhecimento humano, enfim, é uma ferramenta fundamental, mas a verdade é que permite ter acesso a tudo e permite não refletir sobre nada. Não é? Digamos, o problema não está no instrumento, está em toda uma cultura e toda uma prática de ensino
que nos devia levar a procurar fazer e aprofundar, digamos, a informação a partir desses instrumentos novos que nós temos. Mas eu não sei se eu estarei certo, porque a juventude hoje quer coisas rápidas, quer coisas instantâneas, portanto, cada vez as coisas são mais instantâneas, mas acreditando na biologia, sabendo o que é a biologia humana determina, eu não tenho assim grandes dúvidas de que isso não é suficiente e isso pode até ser negativo, não é? Acho que é preciso, a nível do ensino, basicamente, instruir as pessoas para que elas utilizem esses novos instrumentos, mas para aprofundar os conhecimentos e fazer reflexões e comparações, etc. E portanto, não podemos ir contra as novas tecnologias, nem com a rapidez da informação, mas uma coisa é a gente ver o que escrevem pessoas anónimas sobre um acontecimento, e outra é alguém que tem capacidade de refletir sobre eles, nos informar o que é que está a passar. E não é necessariamente que tenha que ser um jornalista em si mesmo, porque o jornalista que sabe tudo também não sabe nada. No fundo, a comunicação social deve utilizar também os especialistas, as pessoas que estão informadas, que possam ajudar a cada leitor, a cada telespectador, digamos, a refletir sobre o que está a passar, a partir de pessoas que saibam dizer-nos qualquer coisa. Não é necessariamente que seja só um jornalista, não é? É óbvio que chama mais a atenção é aquilo que é mau e, enfim, provocador, etc. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que, para haver bom jornalismo, é preciso que haja empresários do jornalismo. Isto é, comunicação social independente, que tenha empresários no setor que não tenham outras atividades económicas, que depois se cruzem com uma série de interesses, enfim, que podem prejudicar a atividade jornalística. E a ausência desses empresários do jornalismo faz com que também não possa haver bons órgãos de comunicação social e, por essa via, bons profissionais. Porque, como as vendas são fracas, o que é que acontece? Os jornalistas mais antigos, aqueles que têm experiência e que sabem enquadrar os acontecimentos, são postos de lado por gente mais nova porque são explorados financeiramente. Isto é que é a realidade. Querem-se pessoas cada vez mais baratas para poder sustentar os órgãos de comunicação social, e é óbvio que depois eles não têm essa capacidade de enquadramento, não conhecem as coisas e, portanto, não podem informar-nos, digamos, como deve ser. E, portanto, para mim é esse o grande problema. O resto é óbvio que é mais fácil falar daquilo que é grotesco do que aquilo que é bonito. Embora isso hoje, digamos, também está esbatido, porque as cenas de horror pelo mundo fora são tantas e tais todos os dias que o horror está banalizado, o sangue está banalizado. As pessoas olham para a Ucrânia, para a Venezuela, enfim, para estas guerras que têm surgido, com um grande, apesar de entram pela nossa casa adentro, mas estão distantes. As pessoas vivem um alheamento muito significativo, que é prova dos tempos que estamos a viver, em que, digamos, a dimensão do egoísmo e da materialidade se impõe àquilo que deve ser e que tem sido a história da humanidade sobre a Terra. Isto é, no fundo, hoje as instituições que nos dominam a nível mundial, seja as Nações Unidas e outras, digamos, dizem muito pouco às pessoas, não é? Mesmo nós estamos a ver aqui na Europa que a própria solidariedade da União Europeia é uma solidariedade um bocado cínica, não é? E, portanto, os nacionalismos não acabaram e, portanto, as lideranças europeias são extremamente frágeis, quando não mesmo, enfim, nem sei como apelidá-las, porque não têm dimensão, não refletem para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 20 anos. E, portanto, como não refletem, não há instituições de pensamento credíveis. Algumas há na Europa, se verificarmos as universidades, a Sorbonne em França, ou a Oxford na Grã-Bretanha, por aí fora, mas em Portugal, por exemplo, não existe nada. Nós nem sequer acreditamos no Instituto de Estatística e, portanto, não temos nada para nos balizar, e daí que vivamos assim um horizonte sem grande esperança, não é? E relativamente aos médias locais, aos média locais, aliás, qual é a sua impressão sobre esta dinâmica que se tem gerado
em termos de imprensa e de outros meios web TVs? Vamos lá ver, já houve uma época em que houve mais imprensa local ou regional do que há hoje, não é? Até porque havia outros apoios, havia o porte pago, havia outros subsídios, coisas que hoje não há. Não vejo como é que a imprensa local pode renascer. Tenho dificuldades porque como é que ela se sustenta e qual é o interesse que pode captar junto dos cidadãos que vivem nessas regiões e, sobretudo, como é que pode captar o interesse até de outros que, não vivendo, trabalham, que é o caso do Eiras, onde existem milhares de pessoas altamente, digamos, qualificadas que só trabalham cá, mas que têm essa ligação. E, portanto, há que reinventar, certamente, a partir dos novos órgãos de comunicação social, eletrónicos e outros, como é que captam o interesse dessas pessoas por segmento de atividade, porque as pessoas hoje vão cada vez mais setorizando, digamos, os seus interesses. Não vale a pena um órgão local falar da Ucrânia, não é? Isso não vale a pena. Pode lá, quando muito, pôr uma referência, mas até o site do Jornal A Bola, ou do Record, dos esportivos, também hoje já põem coisas do internacional, como se isso interessasse a alguém que vai ao Jornal A Bola e que só quer ver o Benfica, nem clica no Porto, nem no Sporting. E, portanto, quando clica no Benfica e não lhe diz aquilo que ele quer, até deixa de lá ir. E, portanto, a captação do interesse local passa muito por reinventar. Eu não tenho uma ideia certa, mas acho que é possível reinventar. Acho que no caso específico do Eiras, em que os que vivem, os que trabalham, estão num patamar mais elevado do ponto de vista do conhecimento e da formação, provavelmente seria possível, até porque tem uma atividade económica substantiva, seria possível fazer crescer órgãos locais aqui. Mas não para falar da rua e do fontanário e da estrada. Isso pode ser feito, mas é reduzido e acho que não chega para este nível de pessoas que aqui vivem ou trabalham. Hoje em dia é presidente de uma empresa. Não sente saudades da atividade de jornalista? Sinto. Mas, enfim, por força das vicissitudes da vida, deixei o jornalismo em dezembro de 2003, depois desta longuíssima carreira em que fiz tudo, não é? Posso dizer que fiz tudo e ocupei todos os cargos, quer nas várias agências noticiosas, quer em jornais, na rádio. Percorri o mundo quase todo, há poucos países que não conheço, estive em situações de guerra, enfim, etc. E, portanto, sinto essas saudades, não é? Mas também reconheço que já passaram, desde 2003 já passaram 10, 11 anos, e portanto, não enjeitaria retomar, porque acho que uma vez jornalista, sempre jornalista, portanto não há nenhuma dúvida, mas obviamente que não passa pela minha cabeça hoje isso por questões de ordem prática apenas, não é? Mas se houvesse um bom desafio, provavelmente até aceitaria, não é? Aceitaria. Muito obrigado por esta entrevista. Ok. Nós queremos ter aqui um espaço